Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Se tu uma grande bênção. Chegamos aqui mais uma vez na leitura da Escritura Sagrada. Hoje nós estamos lendo a Bíblia. Vamos ler a Bíblia durante todo o ano, 365 dias. E hoje nós chegamos ao 35º dia da leitura da Escritura. Que o Espírito Santo de Deus possa falar com cada um de vocês nesse momento, te preencher, te renovando, te edificando em Cristo Jesus. Vamos lá então? Vamos lá para a leitura da Escritura Sagrada. Hoje nós vamos ler Lucas 24, do 13 até o último versículo aqui, que é o 53. Vamos ler Gênesis 44 e vamos ler Salmo 35. Vamos lá? Firme, que Deus nos encha e nos renova. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópatra, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisa? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. E nos esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje, o 3º dia, desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto. Hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter uma visão de anjos que descia que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que costumava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus lhe fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase andando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, de graças, partiu, deu eles. Então olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos impunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, como Jesus fora conhecido por eles quando partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, e pensando que estava vendo espírito. Ele lhe disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Veja as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem,
ainda tão cheios estavam de alegria, de espanto, eles lhe perguntou: você tem aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. É necessário que se cumprisse tudo o que o meu respeito está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras e lhe disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que sem nome seria pregado, o arrependimento para perdão do pecado a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. A ascensão, tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele o deixou e foi levado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Importância de estarmos na igreja, né? Tem gente que não gosta muito não, mas tem que estar, tem que congregar, tem que buscar o Espírito, tem que buscar Deus. Gênesis 44, a taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: enche as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque prata de cada um boca na sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata na bagagem, da bagagem do caçula, junto com a prata para pelo trigo. E ele fez tudo conforme a ordem de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos, e ainda não tinha afastado da cidade, quando José disse ao administrador de sua casa: vá atrás daqueles homens enquanto alcançar, diga-lhes por que atribuem o bem com o mal. Não é esta taça que o meu senhor usa para beber. Para adivinhações, vocês cometeram grandes maldades. Quando ele alcançou, repetiu-lhes as palavras, mas eles responderam: por que o Senhor diz isso? Longe do nosso servo fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã, e para que encontramos na boca de nossa bagagem, como roubaríamos prata ou ouro da casa do Senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. Disse ele: concordo, somente tem que encontrar com ele, será escravo, e os demais estarão livres. Cada um deles desgarrou depressa da sua bagagem, abriu e o administrador começou então a buscar onde a bagagem, do mais velho até o mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem do Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes, em seguida todos os puseram a carga de novo e os seus jumentos, e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram no chão perante ele, e José lhes perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu também pode parar de adivinhar? Respondeu Judá: o que diremos a meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aqueles que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acende a tua ira contra o teu servo, embora seja igual ao próprio faraó. Meu senhor, pergunta a este seu servo se ainda tínhamos pai algum outro irmão. E nós respondemos: temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão desde já morreu, e ele é o único filho mesmo, mãe que restou. Seu pai o ama muito. Então disse teus servos que o trouxessem a ti, para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nos respondemos a meu senhor que jovem não poderia deixar seu pai, pois se fizeste, seu pai morreria. Todavia disseste a teus servos que se o nosso irmão
caçula não viesse conosco, nunca mais veremos a tua face. Enquanto voltamos a tua serva, o meu pai, contamos, ele, meu senhor, tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nos lhe dissemos, só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Tu servo, meu pai, nos disse então, vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos, um deles foi, e eu disse, certeza foi despedaçado, e até hoje nunca mais ouvi. Se agora vocês também levarem esse de mim, algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causará fará o que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem lavar o jovem, logo que meu pai, que é tão pegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos, sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem, seu pai dizendo que se eu trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o seu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, permita que ele volte com o seu irmão. Como poderei eu voltar, meu pai, e levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Salmo 35. Vamos que vamos. Defende-me, Senhor, defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança, o machado de guerra contra os meus perseguidores, diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocede envergonhado aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como a palha do vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a verdade deles sobre a escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta, e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha. Depressa sejam presos pela armadilha, preparam caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todos os meu ser exclamará quem se comparar a ti, Senhor. Tu livras os necessitados daqueles que mais do que eles, livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre as coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem como o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei esse de lançamento, humilhei-me com jejum, escolhi-me em oração, saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei em luto como quem lamenta por sua mão. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse, ajunta-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios consoando do meu refúgio. Rosnarão contra mim, Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles. Livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graça, grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares, que desprezam, não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra com a boca escancarada. Rende-me e me acusam, não vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor, não fiques calado, não te afaste de mim, Senhor. Acorda, desperta, faz-me justiça, defende a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo, faz-me justiça para que eles não se alegrem na minha custa. Não deixe que pensem, era isso que queríamos, nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divirtam em custo do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim.
Cante de alegria e regozijo todos os que desejam ver prova de minha inocência. E sempre repitam: Senhor, seja grandioso, e Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Mais um dia, começando a semana, meditando na Escritura Sagrada. Um grande abraço, um beijo no teu coração.